Apressar a morte de uma pessoa que esteja em um estado irreversível é melhor para ela? Sim ou não? Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, que é a eutanásia. Será que é certo a gente apressar a morte de uma pessoa que não tem mais chances de sobreviver, de uma pessoa que só vai sofrer e a gente tem a certeza de que ela não vai mais voltar? Mas antes eu queria pedir para você, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o espiritismo pelo país e esse é o nosso objetivo. Muitas pessoas são a favor da eutanásia, outras pessoas não são a favor, existem leis esparsas no mundo inteiro. Esse tema é um pouco polêmico realmente, só que hoje a gente vai falar aqui, tentar falar na verdade sobre a questão espiritual nesses casos. É difícil a gente enxergar uma situação de uma pessoa, de um moribundo que esteja no momento agonizante da vida e uma pessoa que a gente sabe que não tem mais chance de voltar, por exemplo, um coma irreversível, uma pessoa que teve um aneurisma cerebral que é irreversível, ela não consegue mais voltar, uma pessoa que esteja em estágio terminal de uma doença forte que deixa essa pessoa agonizante, enfim, vários aspectos e que a pessoa ela só vai sofrer, ela não vai conseguir mais voltar até a vida que ela tinha. E se ela ficar viva, muitas vezes ela vai ficar só em coma, vegetando, por exemplo. São situações muito difíceis para quem está ali, né, na situação e para quem olha. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus leva, por favor, porque eu não aguento mais. A gente pensa dessa forma porque a gente sofre vendo essa situação. Muitas vezes a gente pede para Deus também levar a pessoa para que ela pare de sofrer. A gente sente até um alívio. Só que nosso pensamento, nesses casos, é um pensamento muito materialista. A gente se atém muito à situação que nossos olhos enxergam naquele momento. A nossa capacidade de visão é limitada em relação ao que realmente está acontecendo. Eu sempre falo aqui em todos os nossos vídeos que nossa vida é planejada e muitas vezes esse tipo de situação que acontece de uma pessoa que fica sofrendo por muitos e muitos anos, muito tempo, sabendo que ela tem um estado de vida irreversível e que ela não vai mais sobreviver, ela só vai sofrer, isso pode parecer estranho, mas isso daí muitas vezes é para aquela pessoa evoluir. É difícil falar dessa situação, porque a eutanásia, como eu disse, aos nossos olhos, aos olhos da medicina, aos olhos daquelas pessoas que estão vendo, por mais que a gente esteja de bom coração ali, querendo que aquela pessoa pare de sofrer, a eutanásia não é uma situação que vai resolver a vida, espiritualmente falando, daquela pessoa que está ali. E nem daquelas pessoas que também estão vendo. Porque assim como aquela pessoa sofre, aquele que também está vendo sofre, serve para a evolução dos dois. A gente não pode esquecer que nós temos os karmas de vidas passadas. Embora a gente não consiga lembrar, muitas coisas aconteceram com a gente em várias vidas. E as nossas reencarnações são para tentar resolver essas situações que ocorreram em vidas passadas e também a gente tentar aprender com os nossos planejamentos espirituais. Se nós pensarmos de imediato, pensarmos com a emoção, realmente a eutanásia ela é muito interessante. Ela é, vamos dizer aqui, até provocante, porque a gente sente que ela vai ajudar não só aquela pessoa, mas também a gente que está vendo aquela situação. Nós temos que saber que existe aquela frase que ninguém carrega a cruz que não pode suportar. E quando a gente abrevia a vida daquela pessoa, a gente está abreviando também o peso da cruz que ela está suportando. Então, às vezes, ela precisa carregar aquela cruz de verdade para que ela possa evoluir, para que ela possa compreender a situação dela. Por mais que a gente ache que aquela pessoa está ali vegetando, aquela pessoa não tem mais consciência de nada, aquilo que a gente vê é um corpo material. É muito difícil, é dificílimo a gente compreender. Falar como estou falando agora aqui, eu estou tentando falar sobre espiritismo, sobre o que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu sei que na prática é muito difícil a gente compreender uma situação dessa. Independente de sermos ou não a favor da eutanásia, existirem leis que regem este tema, eu estou tentando falar só o que está ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, item 28, ali onde ele fala bem-aventurados aflitos, Kardec ele vê uma situação bem interessante.
que é o seguinte: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Essa é a pergunta ali no Evangelho. E aí a resposta é a seguinte: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? E aí ele fala assim: em qualquer estado que esteja moribundo, ninguém pode lhe dizer que aquele momento chegou, que seja a sua última hora. E aí ele faz uma analogia e fala assim: e a ciência? Ela jamais se enganou em suas previsões? Querendo dizer, a ciência também erra, a ciência falha. E nós, seres humanos, ele fala, como a gente, ser humano, sabe o momento certo daquela pessoa morrer? Se a ciência é feita pelo homem. E aí na resposta, o Espírito ele é até compreensível, ele fala assim: olha, eu sei que existem situações desesperadoras que a gente não consegue compreender. E aí ele fala que existem inúmeros casos de pessoas que, naquele leito da morte, ela recobra suas faculdades. Ele está agonizante, mas as pessoas conseguem recobrar suas faculdades por pequenos instantes que sejam. Isso acontece muito, a gente vê isso muito acontecer. E aquele momento, por exemplo, ele fala, é o momento do arrependimento daquele espírito. É o momento que aquele espírito ele está ascendendo. É o momento que aquele espírito ele está compreendendo tudo o que aconteceu com ele. E se a gente pratica a eutanásia, a gente abrevia esse sofrimento, ele não vai ter nem chance de passar por esse momento. Como ele fala, de ele ter as faculdades dele de volta, de pensamento, de racionalidade, por segundos que sejam, pequenos instantes que sejam, para que ele possa evoluir. Ele fala que o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, ele não tem capacidade de compreender uma situação dessa. Mas o espírita que pensa além do túmulo, ele consegue compreender até o último pensamento daquele espírito moribundo. Ele fala que esse minuto final, inclusive, da vida daquele moribundo, ele pode poupar muitas lágrimas no futuro. Imagina, ele dá esse exemplo de um minuto final, que às vezes pode ser um segundo. E tem uma outra situação, por mais que a gente pense que praticar uma eutanásia na pessoa vai ajudar aquele espírito, vai nos ajudar, muitas vezes a gente não sabe se de repente aquele espírito, a consciência daquele espírito quer que a gente pratique a eutanásia. Imagine de repente o desespero daquele espírito, daquela pessoa, que embora o corpo esteja ali praticamente morto, o espírito, ele às vezes quer continuar naquela situação para que ele possa evoluir. E aí o espírito, muitas vezes ele está lá desesperado pedindo, por favor, não pratique a eutanásia, por favor, eu estou aqui. E ele não consegue. E aí numa situação dessa, de repente ele pode nem conseguir evoluir, porque aquilo ele tinha planejado no plano espiritual de ele passar aquela situação. E aí quando ele está passando aquela situação, a gente corta e aí ele não vai conseguir evoluir. Justamente porque era aquele momento para ele evoluir. Imagina que esse espírito fica até prejudicado. É claro que tudo isso que a gente conversou hoje sobre a eutanásia foi em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é muito bem explicado em relação a essa situação. Quando a gente lê e compreende o que está escrito ali, de repente a gente pode pensar de outra forma. Eu vou dizer opinião pessoal. Eu sempre fui muito a favor da eutanásia porque eu não aguentava ver as pessoas sofrendo. Até porque a gente também sofre vendo. Mas só que quem sou eu para falar que a vida daquela pessoa chegou ao fim? Quem sou eu para dizer que aquela pessoa ela quer morrer? Quem sou eu para ser o pré-julgador da situação daquela pessoa? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, será que eu ia querer que praticasse a eutanásia em mim? A gente não tem essas respostas, é muito difícil. Por isso que o Evangelho, o Espiritismo, ele dá muitas respostas interessantes, independente das leis que existem no nosso planeta sobre esse assunto tão polêmico. Bom, esse foi o nosso tema de hoje, um pouco polêmico, mas só tecemos aqui alguns comentários. Se você gostou desse vídeo, peço para você então se inscrever no canal e que assim seja.